Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Ciências e hoje nós estaremos vendo alguns tópicos fundamentais para a compreensão da nossa disciplina, principalmente na temática de estudo desta unidade. E estaremos falando hoje, primeiro tópico, diferença entre célula animal e célula vegetal. Ao lado do nosso material, nós perceberemos que há um zoom, e esse zoom passa a ser fundamental para nós quando estivermos estudando, principalmente para avaliação. Olha só o que nós iremos observar no zoom. As células vegetais possuem cloroplasto, vácuo central e parede celular, estruturas ausentes nas células animais. Então, imaginemos que haja uma pergunta aberta na prova e peça para vocês fazerem a diferença entre a célula animal e a vegetal. Primeira coisa fundamental, a célula vegetal possui cloroplasto. O que isso dá a entendermos? A célula vegetal ela possui uma pigmentação que é diferenciada da célula animal. O cloroplasto que dá pigmentação para a célula, pigmentação em destaque, nós iremos notar pigmentação verde. Ela possui também um vácuo central. Olhe só na imagem o vácuo central, que nós não encontraremos na célula animal, e possui parede celular, que passa a ser uma parede mais rígida, que nós não perceberemos na célula animal. Em destaque, nós teremos no segundo parágrafo dizendo as células que compõem os animais são denominadas eucarióticas animais e as das plantas eucarióticas vegetais. Lembrando que nós estudamos na aula anterior falando sobre células eucarióticas e procarióticas. Procarióticas que não possuem um núcleo que é delimitado de uma membrana. O núcleo está junto e misturado no citoplasma. Já quando falamos da eucariótica, perceberemos que o núcleo ele é envolvido por uma membrana, o que separa ele do que nós nomearemos da parte das outras partes da célula. Dando uma continuidade, perceberemos um modelo da célula vegetal, notaremos as três partes em destaque: núcleo, aqui está o citoplasma e aqui está a membrana plasmática. Esses elementos presentes internamente na célula, nós chamamos eles de componentes importantes para o desenvolvimento da célula, seja no processo da respiração, como por exemplo o cloroplasto, que nós encontraremos na vegetal, está associado à ação da fotossíntese. Teremos o complexo de Golgi. Então essas organelas assim chamadas, elas têm uma função importante para a célula, desde a respiração, a nutrição celular, a energia celular, nós encontraremos as funções destas. Continuando, perceberemos que o cloroplasto é essencial para o desenvolvimento da fotossíntese, o processo em que as plantas utilizam gás carbônico e água, e na presença de luz solar produz gás oxigênio e glicose, um tipo de carboidrato que serve de alimento. De outro lado, nós iremos observar que possui a clorofila, que absorve e transforma a luz do sol em outro tipo de energia, possibilitando a fotossíntese. Então temos apenas uma imagem, que é a célula vegetal, mas percebemos já a diferença da vegetal para animal. Dando continuidade, notaremos, nobres, um outro tópico fundamental que corresponde a atividades celulares. Dentre as atividades que nós perceberemos em nosso material, perceberemos a liberação de energia. As células liberam energia que é utilizada para suas diversas atividades. As células, elas também têm uma atividade essencial, que é a troca de gases. As células trocam gases com o meio que as envolve. Em alguns tipos de célula ocorre, por exemplo, a captação de gás oxigênio e a liberação de gás carbônico. No nosso caso, a célula animal ela tem essa função, ela capta o oxigênio e libera o gás carbônico. Já a célula vegetal, ela terá uma função de captar o carbônico e liberar o oxigênio. Note algo bem interessante. Imaginemos um coleguinha que gosta de comer bastante, e esse coleguinha ele consumiu 1 quilo de alimento. Esse coleguinha depois foi jogar bola, correu bastante, deu vontade de ir no banheiro fazer pipi. Aí esse coleguinha liberou
daquilo que ele comeu. Em 1 quilo, 50 gramas no suor e na urina. Aí depois a barriguinha bateu e ele foi fazer as suas necessidades novamente no banheiro. Nas fezes, ele liberou 300 gramas daquilo que comeu. Calma aí, ele comeu 1 quilo, liberou até agora 50 no suor e na urina, 300 gramas liberou nas fezes. Então ele ficou com 650 gramas. Quando ele libera essas 650 gramas? Ele libera no processo da respiração. Ou seja, quando nós alimentamos, os nutrientes, as proteínas, os elementos essenciais para o desenvolvimento do nosso corpo vai direto para as células. As células recebem a energia e nesse processo de receber energia, a troca de gases, a absorção do oxigênio, a absorção de nutrientes e aí a liberação do gás carbônico. 650 gramas é liberada no processo da respiração. A respiração ela se dá pela inspiração, recebemos o ar, e pela expiração, liberamos o ar. Então as células têm essa função de troca de gases. Há também a nutrição e excreção. As células precisam se alimentar e para tal captam nutrientes do meio que as circundam. Esses nutrientes são utilizados no funcionamento celular, que envolve a produção de energia, até mesmo a reprodução celular. E aí vem uma outra atividade que é essencial, que é a divisão celular, que é um processo em que as células geram ao menos 2 outras células. Ela está relacionada à reprodução dos seres vivos e também atua no crescimento de seres pluricelulares que possuem mais de uma célula. Um outro tópico que nós notaremos para o nosso estudo de hoje trata-se da descoberta e evolução do microscópio. Notaremos que a invenção do microscópio possibilitou a descoberta de estruturas invisíveis a olho nu. Exemplo, as células e micro-organismos cuja existência até então era desconhecida do ser humano. O primeiro microscópio foi construído em cerca de 1590 pelo holandês Zacharias Jansz e Hans Jansz. Nascimento e morte desconhecido do Hans. Para isso, eles utilizaram uma lente, um disco geralmente feito de vidro que permite ver uma imagem ampliada. Porém, os microscópios foram sendo aperfeiçoados no século XVII, que possibilitou uma importante descoberta feita por Robert Hooke. Esse aqui passa a ser um nome fundamental para nós entendermos aí o processo evolutivo da descoberta e invenção do microscópio. Isso lá em 1665. Ele analisou fatias de cortiça, ou seja, tecido formado por células mortas que constitui a casca de algumas árvores. E aí nós iremos notar que nessa observação ele conseguiu ter um aumento aí de 50 vezes mais. Ele observou pequenos compartimentos que passa a ser denominado de células. E células traz essa ideia, pequenos compartimentos, pequenas casas. Sabe-se atualmente que essas áreas estavam vazias, pois a cortiça é um material morto, sem células vivas, que as divisões que ele observou correspondiam às paredes celulares das células, que são mantidas mesmo após as suas mortes, as paredes em si. Então nós temos aí o processo da descoberta do microscópio, e o grande nome é Robert Hooke, século XVII, trazendo para nós esses avanços importantes. E na página seguinte notaremos microscópio óptico. O microscópio óptico, também chamado microscópio de luz, apresenta uma ou mais lentes e utiliza a luz para a observação de materiais. Quanto mais finos forem esses materiais, melhor a observação, pois a luz precisa atravessá-los. Notaremos que, para serem observados esse tipo de microscópio, as amostras geralmente são colocadas em uma lâmina e cobertas por uma lamínula. Essas estruturas de vidro ajudam a posicionar a amostra e permite que a luz as atravesse. No entanto, esse microscópio também permite que sejam observados organismos ainda vivos. Agora, olha que detalhe interessante. Esse microscópio óptico, ele permite a ampliação de uma imagem, um micro-organismo, em 1500 vezes. Imaginemos aí o processo evolutivo do microscópio, e o microscópio óptico ele dá essa possibilidade de uma visão bem mais ampla
trazendo um olhar de uma imagem de uma maneira que nós não imaginaríamos. 1.500 vezes a imagem ela poderá ser, de certa maneira, ampliada. Você sabia que as unidades de medida microscópicas permitem a visualização de estruturas muito pequenas que não são vistas a olho nu? Para indicar o tamanho dessas estruturas, utilizam-se unidades de medidas compatíveis, como micrômetro, o nanômetro, e aí nós iremos observar 1000 micrômetros corresponde a 1 milímetro, e aí chegando a 1 milhão de nanômetros corresponde a 1 milímetro. Então olhe só a dimensão da processo evolutivo das imagens através do microscópio. E aí nós temos hoje um microscópio eletrônico que traz para nós uma visão bem mais ampliada. Ele foi inventado em 1930 e permite obter ampliações ainda maiores que as oferecidas e fornecidas pelo microscópio óptico, chegando aí a 100 mil vezes. Então o óptico 1.500 vezes, a ampliação, o eletrônico 100 mil vezes. Daí nós iremos observar, ele também difere do óptico em ser muito maior, não utilizar luz, mas outro tipo de sinal para visualização de amostra, gerar apenas imagens em computadores, exigir que a amostra a ser analisada seja tratada, e com isso não é possível fazer observação. Então nós temos aí também uma imagem que torna-se tridimensional, apresentando 3 dimensões importantes: o comprimento, a largura e a altura. Continuando, nós temos um outro tópico que é bem interessante: a organização dos seres vivos. Notaremos que o ser vivo ele é composto de células, e no núcleo da célula nós teremos o material genético de cada ser vivo. Nós chamamos ele de DNA. E cada célula, nos seres eucariontes, em formação de um conjunto de células, formará os tecidos. Aí nós iremos observar em seres pluricelulares, as células podem apenas se agrupar formando um aglomerado, ou se especializar em uma função, como contrair. Essas células especializadas se unem, formando os tecidos. Então, conjunto de células formam-se os tecidos. Quais são os tecidos que nós iremos encontrar? Tecido muscular, composto por células que contraem, os músculos, por exemplo. O tecido ósseo, dotado de células e substâncias produzidas por elas que dão resistência e flexibilidade aos ossos que a compõem. Então, conjunto de células, nós iremos perceber que formam-se os tecidos. Continuando, os seres pluricelulares mais complexos, exemplo nós, seres humanos, conjunto de tecidos se unem e formam um órgão. Então vamos lá: células, conjunto, formam tecidos, tecido em conjunto, formam-se órgão. E exemplos de órgão nós temos o pulmão. O pulmão em si, ele traz a função direta do processo respiratório, recebimento do oxigênio e liberação do gás carbônico. Então, o conjunto de tecidos formam-se os órgãos. Agora vem uma pergunta básica: qual o maior órgão do nosso corpo? Lembram? A pele. A pele torna-se o órgão maior do nosso corpo. Continuando essa linha de pensamento, células. Conjunto de células formam-se os tecidos. Tecidos, conjunto de tecidos formam-se os órgãos. Agora notaremos que os órgãos, eles formam um sistema. O sistema em si corresponde a um nível de organização que reúne diversas estruturas. Por exemplo, nós poderemos associar o sistema respiratório. Quais são as estruturas que nós notaremos? O pulmão. E notaremos que trata tanto o pulmão esquerdo, pulmão direito, diafragma, a faringe, a traqueia, a laringe, a narina. Aqui nós temos um sistema. Quando notamos células, conjunto, tecido, tecido, conjunto, órgão, órgão, conjunto, sistema, e chegaremos a um ponto fundamental. O conjunto de sistema forma-se um organismo. Uma pessoa, por exemplo, é um organismo que apresenta aí vários sistemas que agem de forma coordenadas e sustentam a vida. Sistema respiratório, sistema reprodutivo, sistema digestório. Então, vários sistemas formando aí um organismo, e esse organismo caracteriza em ser um organismo vivo. Sintetizando as informações,
informações, do mais simples para o mais complexo. Os níveis de organização possíveis para um ser vivo pluricelular são componentes celulares, aí vem célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Uma pausa essencial aqui e nós teremos uma parada obrigatória para a atividade. Forte abraço, galerinha!